Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo pro canal Não Tem Os Canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais. Apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje é uma parada que não é bem uma opinião, é uma coisa que eu não entendo, eu não consigo entender. Na verdade, assim, eu penso o seguinte, não é que eu não entendo, eu acho que não tem o que entender, eu acho que as pessoas fazem isso por zoeira ou alguma coisa do tipo, que é o quê? É dar muito valor, dar muita atenção a uma palavra, a um sentido só da palavra, a um contexto só da palavra, não procurar entender os outros contextos, se teve outro contexto ou não. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo ilustrativo falando uma frase que fica mais fácil. Ah, o Senhor está no meio de nós. Bom, não estou falando de religião, é uma frase que é muito usada em uma religião, ou mais de uma religião, sei lá. Mas vamos deixar toda a religião, religiosidade, sentimentos, ideologias de lado. Não tem nada a ver com isso. Falar apenas da linguagem portuguesa, da gramática portuguesa e da importância que as pessoas dão para as palavras. Então o que? O Senhor está no meio de nós. O que é o meio? Meio, a metade, né? Nossa metade seria a barriga, o abdômen. Porém, se a gente pensar excluindo os membros, né, porque ninguém precisa das pernas e dos braços para sobreviver. Graças a Deus, ainda bem que nós temos, mas ninguém precisa para sobreviver. Porém, ninguém sobrevive sem ter o abdômen, ninguém sobrevive sem ter o tórax, ninguém sobrevive sem ter a cabeça. Então, o nosso corpo vai aqui da região que fica entre o saco e o toba e o topo da cabeça. Ou no caso das mulheres, entre o paraíso e o toba e o topo da cabeça. Aí entra a questão de ponto de vista. Ah, aqui é o começo, porque a cabeça é importante, porque é na cabeça que está o cérebro que comanda os neurônios e os impulsos elétricos que fazem todos os processos do corpo, fazem tudo do corpo acontecer. E aí finalizaria ali naquele campinho entre o saco e o toba e tal, beleza. Porém, dependendo do ponto de vista, aqui é o começo, entre o saco e o toba, porque é a base, é onde tem o contato com o solo, é onde a partir dali o corpo desenvolve e cresce até o topo da cabeça, que é o final. Ou seja, tudo questão de ponto de vista, tudo questão de contexto. E falando do contexto, o contexto do meio. O meio seria o quê? O meio do corpo? Não, o meio da altura do corpo, né? E tipo, o meio também, as pessoas falam, vai tomar no meio do toba, entendeu? Então, meio também tem seu significado. O próprio meio pode ser substituído por entre. O Senhor está entre nós. Porém, o Senhor estar entre nós pode ser em vários sentidos. Por exemplo, tem um homem, tem uma mulher formando um casal e tem um Senhor que está entre o casal impedindo que o casal se aproxime. Ele pode estar entre nós no sentido de negativo, no sentido de querer realmente impedir essa união, ou ele pode estar apenas fisicamente entre nós, ou entre duas pessoas qualquer, que estão ali duas pessoas vindo se encontrar e tem o Senhor entre elas, e elas acabam se chocando, fazendo um sanduíche desse Senhor. Né? Então assim, depende do contexto, tudo depende do contexto. E o contexto está em cada palavra, e cada palavra tem vários e vários significados. E as pessoas parecem que ignoram, a parte que eu não entendo é essa, não sei se as pessoas parece que ignoram propositalmente os contextos, ou realmente não conseguem perceber os contextos, estão tão cegas, ou naquela questão de lutar tanto, querem lutar tanto contra alguma coisa, contra um inimigo que nem está ali. E elas criam um inimigo imaginário que elas querem lutar tanto contra ele que chega num momento que elas nem sabem por que elas estão lutando mais. E tipo, um exemplo ilustrativo sobre isso, agora eu não me lembro. Racismo. Racismo é um ótimo exemplo sobre isso. Existe uma vítima de um assassinato que é negra. Aí os jornais, a mídia em geral, divulgam, homem negro foi morto e tal. O próprio caso do Carrefour. Homem negro foi morto e tal, no Carrefour. Cara, o Carrefour é um assassino. Então uma empresa consegue ser uma assassina, consegue uma empresa matar uma pessoa, então significa que todas as pessoas que trabalham nessa empresa, desde lá do presidente da empresa, do mais alto cargo, dos CEOs da empresa, porque às vezes a empresa tem mais, empresa multinacional, empresas maiores, tem mais de um CEO,
E tipo, todos os sócios que têm cotas dessa empresa, e desde eles, do mais alto cargo daquela empresa, até o gari que trabalha naquela empresa, quer dizer, o gari que trabalha naquela empresa, o faxineiro que trabalha naquela empresa, o porteiro que trabalha naquela empresa, todo o caixa que trabalha naquela empresa, se for um supermercado, por exemplo, se for uma loja que tem a caixa, etc e tal, o empacotador, o estocador, o caminhoneiro que transporta os produtos da origem para aquela empresa, daquela empresa para o consumidor final, todos que estão envolvidos naquela empresa são assassinos agora. A empresa é uma assassina porque morreu lá dentro de uma das várias sedes, das várias lojas que aquela empresa tem. E aí, tipo, o assassinato aconteceu em Porto Alegre e protestos em São Paulo, a mais de 500 quilômetros de distância. Ou seja, uma pessoa, um assassino, no caso desse caso Carrefour, 2 assassinos mataram uma pessoa, independente do lugar que eles estavam, onde eles mataram aquela pessoa. Podiam estar em qualquer lugar, podiam ter matado na praça, podiam ter matado no campo de futebol, podiam ter matado no aeroporto, dentro do avião, dentro do ônibus. Mataram dentro ali da empresa. 2 pessoas mataram uma pessoa ali. Ou seja, os 2 culpados são os 2 que mataram aquele ali. Não tem outro culpado, não tem mais culpado. Os 2 culpados são os que cometeram o ato. Agora, os seguranças de uma empresa, ou seja, eles não são do Carrefour, eles são seguranças de uma empresa, essa empresa que foi contratada pelo Carrefour para fazer segurança nas suas lojas, ou seja, eles são instruídos a evitar que as pessoas roubem os produtos, porque se as pessoas roubarem os produtos, vai ser questão de mau trabalho deles não cumprirem direito a função deles, talvez eles percam algum dinheiro, talvez percam o emprego, se alguém roubar alguma coisa ali e tal. Eles se dedicam tanto ao trabalho, a proteger as coisas da empresa, que eles atacam até pessoas inocentes. E mesmo que não forem pessoas inocentes, eles atacam de uma forma brutal uma pessoa que está tentando roubar alguma coisa da empresa. E no caso, às vezes, a pessoa não está tentando roubar como isso, às vezes atacam uma pessoa inocente, com tanta raiva, com tanta fúria, com tanto amor por defender aquela empresa, aquele emprego deles, que eles acabam cometendo um ato de atrocidade, acabam matando. Sendo que, mano a mano, briga, homem, macho de verdade, briga com as mãos limpas, briga mano a mano. Juntou 2, juntou 3, juntou 4 para bater 1, juntou turminha para bater em alguém, aí já não é tão macho assim. Aí é o que? Um fracote, covarde, que tem medo de apanhar, que não se garante, que sabe que vai levar uma surra se for pra cima de alguém, e chuta a galerinha, vamos lá que eu sou muito macho, só que só sou macho aturar na frente de vários machos. Só sou macho embaixo de outro macho, né? Então, os caras foram lá e atacaram o cara, mataram o cara lá dentro, e aí surgiu tudo isso. E a mídia, como eu disse, começou aquele negócio. Homem negro é morto no Carrefour. Então, pera aí. O importante sobre a vítima é que ele é homem e negro. É isso que importa sobre a vítima. Não é o caráter, não é o nome, não é a índole, não é nada. O que importa é a cor da pele dele e o gênero sexual dele. O órgão sexual pelo qual nasceu, a aparência que ele tem, né? Que a gente determina o que é homem e mulher pela aparência. Aquele ali parece ser homem, então é homem. Aquele ali parece ser mulher, então é mulher. Né? Então começa a querer pôr rótulos e classificar todas as pessoas em várias classes e subclasses. O importante é classificar. O importante é ter rótulo. Aquele ali é GLS, só que não é uma GLS, é GL, BT, QT, PP, é porque tem uma letrinha para cada pessoa. Porque senão a pessoa não se sente representada. Por exemplo, eu sou branco, só que eu não posso falar assim, quando eu era criança, eu não podia jogar futebol e falar assim, eu sou o Pelé, o Pelé me representa. Porque eu sou branco e ele é negro. Eu precisava de ter um branco ali para saber que branco pode jogar futebol, para saber que branco pode ser habilidoso no futebol, para eu me sentir representado pelo futebol. Fala sério, né? Mas a questão é essa, a questão é do contexto. As pessoas parecem que esquecem os contextos, esquecem de analisar o contexto, porque uma frase, qualquer frase, dita dentro do show de comédia, ela tem um contexto, ela quer fazer rir, ela quer alcançar a piada, ela é ficção, ela é brincadeira, ela é um gênero de entretenimento. A mesma frase dita dentro de uma igreja é outra história. A mesma frase dita na mesa de jantar entre a família é outra história. A mesma
mesma frase dita no campo de futebol é outra história. É tudo questão de contexto, não só do que a mesma frase, as palavras, cada sentido de cada uma das palavras que compõem essa frase, mas também o que vem antes e o que vem depois. O time, o tempo daquela frase. Por que ela foi feita naquele momento, o que estava falando antes, o que estava falando depois, qual que é o contexto, qual que são as entrelinhas daquilo ali. E as pessoas parecem que ignoram, parecem que não querem procurar saber, ou fazem por zoeira, como eu falei no começo, finge que não vê o contexto para poder impor as suas verdades, as suas razões. Ah, fulano de tal falou aquilo, é um absurdo, fulano não pode falar aquilo, ninguém pode falar aquilo, ninguém pode ouvir aquilo que aquele fulano está falando, porque aquilo ali é muito errado e eu disse que é assim, e eu é que sei, e eu é que mando, e eu que estou certo, eu que tenho razão. Isso tudo por quê? Porque tem uma frase que a pessoa falou ali no meio, uma palavra que a pessoa falou ali no meio, não precisa nem ser uma frase, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra só, que a pessoa falou, e que aí aquela pessoa que ouviu ou que leu, interpretou daquela forma e pôs como verdade absoluta aquela forma que ela interpretou. Ah, fulano de tal falou isso por causa disso, falou isso por causa daquilo, fulano de tal falou isso porque é assim, ah, só falou isso porque é branco, quem é branco fala isso, só quem é branco fala isso, só quem é branco e tem dinheiro fala isso, quem é branco e tem dinheiro não pode reclamar de nada, porque é mimimi, qualquer reclamação, qualquer coisinha que algum branco endinheirado falar é mimimi, porque branco endinheirado não sofre, não tem sentimento, não tem problema, não é perseguido, não tem risco de ser morto por nada, por motivo nenhum, pode torcer para qualquer time, pode ter qualquer religião, pode morar em qualquer cidade, pode ter qualquer carro, qualquer roupa, ter qualquer orientação, ele não vai morrer por motivo nenhum, ele não pode reclamar de nada, ele não tem sentimento, ele tem dinheiro, ele resolve todos os problemas dele por causa disso. Então assim, temos que censurar, temos que impedir fulano de falar tal coisa, porque fulano é fulano. Então assim, liberdade, vírgula, isso não existe. Ou é liberdade para todos, ou não é liberdade para nenhum. Como diz a música do Gabriel, o Pensador, olho por olho e dente por dente. Daqui a pouco ninguém mais pode sorrir e todos ficam cegos. Ah, mas não pode ser bonzinho, porque se você for bonzinho, ser certinho, então as pessoas vão se aproveitar de você, as pessoas vão te usar, não sei o quê. Problema das pessoas, defeito das pessoas. Não é problema meu, não é defeito meu. A minha parte eu faço para ter minha consciência tranquila. E não tem preço que pague uma consciência tranquila. Se tira a sua paz, é caro demais. E como a questão não é querer impor, quer ser bonzinho, quer ser santinho, quer ser correto, quer exemplo, e tal, nada disso. A questão é você ter a sua própria consciência tranquila, é você ter a sua própria paz. Porque você sabe que tudo que você fala e tudo que você faz não é com a intenção de prejudicar ninguém. Porque você já pensou antes de falar, já pensou antes de agir e sabe que não fez com a intenção de prejudicar ninguém. Então você está em paz. É a mesma coisa que você está devendo um dinheiro, seja lá qual valor que for, para qual pessoa que for. Você está devendo um dinheiro para uma pessoa, para uma empresa, etc. Até porque a empresa, na verdade, é também uma pessoa, no final das contas, porque a empresa é o dono da empresa, tem o dono da empresa, o cara que manda na empresa, e tem os CEOs que administram, né, a empresa, os sócios, etc. Todo aquele esquema. Mas são pessoas que formam a empresa, igual a própria sociedade. São pessoas que formam a sociedade, todas as pessoas, sem exceção. Então, assim, o que rola? Você está devendo, mas você está devendo, não é porque você está querendo dar o golpe, não é porque eu não vou pagar, eu sou desonesto, eu não quero pagar, eu não preciso de pagar, é um absurdo eu ter que pagar. Não, nada disso. Você não está devendo com intenção negativa. Você está devendo porque no momento você não tem condições financeiras de pagar aquela dívida. Porém, você sabe, de consciência tranquila, que você está se esforçando, você está trabalhando, você está correndo atrás de ter condição financeira para pagar aquela dívida. E assim que você tiver condição financeira, você paga aquela dívida no total. E procura administrar melhor e ter uma melhor condição financeira para não fazer outras dívidas futuramente. Então a questão é a sua paz, é a sua consciência, é você com você. Como dizem, o inferno e o céu está aqui dentro da cabeça de cada um, da consciência, da mente de cada um. Não são lugares abstratos, concretos, não são lugares concretos, não são lugares nem que existem, eles estão só aqui dentro da consciência, tanto o céu quanto o inferno. Depende de como você trata a sua própria consciência,
porque a questão do caráter, da índole, da moral, elas são questão de berço. Isso daí chama educação. Isso é educação de verdade. O que se aprende na escola é alfabetização, que é bem diferente de educação. Tanto que, infelizmente, o índice de analfabetos do Brasil está muito alto, caiu nos últimos anos, caiu um pouco no índice de alfabetismo no Brasil, caiu. Porém, existe analfabetismo funcional. E o índice de analfabetismo funcional se manteve e até cresceu nos últimos anos. E analfabetismo funcional é diferente de analfabetismo. Se você não sabe isso, infelizmente você é um dos analfabetos funcionais. Mas, enfim, a questão é a sua própria consciência. Porque, como eu disse, caráter, índole e moral, você tem de berço ou você não tem. Você até consegue desenvolver ao longo da vida. Mas aí a questão da importância que você mesmo dá para a sua moral, para a sua índole e para o seu caráter. E como que você valoriza a sua moral, sua índole e seu caráter? Primeira coisa é não tentando prejudicar ninguém, não tendo intenções de prejudicar ninguém. A segunda coisa é mantendo a sua palavra, é mantendo a tua honra. Você assumiu um compromisso, você falou tal dia, tal hora, vou fazer tal coisa, combinou com tal pessoa, tal lugar, tal dia, tal hora, você está lá, você cumpre a sua palavra. Você fala uma coisa, você mostra a tua opinião, você expressa a tua opinião e as suas atitudes, seus atos, suas ações correspondem a essa atitude, a essa opinião. Porque falar é muito fácil. Papagaio fala, bichinho de 99 fala, políticos falam pra caramba. E políticos sabem falar. Eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles conseguem entender, conseguem perceber o que as pessoas querem ouvir e falam lá bonitinho e tudo mais, do jeito que as pessoas querem ouvir. Porém, na hora de fazer, todos sabemos como é. E é essa questão que cai de novo naquela questão muito recente do cancelamento. Recente que eu digo tem uns 5, 10 anos pra cá, que está muito fomentado isso de tudo, é cancelar. Você quer censurar o direito do outro de se expressar, porque aquilo que o outro fala não te agrada. Aquilo que o outro fala, na sua cabeça, na sua concepção, está errado. Naquilo que o outro fala, o outro não pode falar. Na sua cabeça ele não pode falar, porque você que manda, você que sabe o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Você impõe para todas as pessoas que você está falando que aquela pessoa não pode falar aquilo, porque ninguém mais pode ouvir aquilo, porque ninguém mais consegue julgar por conta própria se quer ou não ouvir aquilo, se quer ou não concordar com aquilo. Então, hipocrisia, um país de todos, né? Mas isso leva a uma questão muito absurda, que é a sociedade como um todo abrir mão da liberdade em nome de uma falsa sensação de segurança e de um convívio pacífico. Sabemos como as coisas são, né? Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas, se é medo, se é raiva, se é ódio, o que é. Eu acho que é muito questão do medo, de que aquilo que ela está tentando censurar seja uma coisa que mostre uma verdade sobre ela que ela não quer que seja verdade. Ou mostre para ela que ela está errada em alguma forma dela pensar sobre qualquer aspecto da vida, só que ela não quer acreditar que ela está errada, porque aí a vida ficaria um pouco mais complicada para ela, o conto de fadas dela, o mundo dos sonhos dela cairia chão abaixo, se fosse verdade aquilo que outra pessoa está falando. Então ela quer censurar outra pessoa, quer desmerecer a honra, o caráter da outra pessoa, porque a outra pessoa falou aquilo, expressou-se daquela forma. Ou seja, você está me cancelando, o que você faz? Você impede que a pessoa exponha o que ela é. Como você vai saber quem é, o que é, se a pessoa não pode se expressar? Como você vai saber quem é de fato preconceituoso em algum aspecto, seja racial, seja sexual, seja de nascimento, né? Que existe preconceito, quem nasce numa região tem preconceito com quem nasce em outra, quem nasce num país tem preconceito com quem nasce em outro, e todos os preconceitos que existem aí, você impede aquela outra pessoa de falar, a outra pessoa ela sabe que não pode falar de certa forma, então ela vai falar, ela pensa de uma forma, mas ela fala outra, para parecer bonitinha, para parecer certinha, ela fala de outro jeito, do jeito que ela sabe que as pessoas querem ouvir, e aí elas enganam todo mundo, e você vive no conto de fadas do seu mundo perfeito. Porque você cancelou, você impediu as outras pessoas de se expressarem, porque você não concorda, não gosta com a forma que a outra pessoa se expressa, com a opinião da outra pessoa, você quer impor a sua opinião sobre a outra pessoa. Eu costumo falar muito, mas não é coisa minha, é coisa que eu aprendi, não foi eu que inventei isso. Eu falo porque eu aprendi, eu achei top, achei que faz realmente toda a diferença.
tem que prestar atenção em quem discorda de você. Prestar atenção nos argumentos de quem discorda de você. Discorda de você por quê? Por quais argumentos? Deixe a pessoa falar, ouça o que a pessoa tem a dizer, por que ela discorda de você, em qualquer assunto que for. E ao mesmo tempo, em qualquer assunto que for, qualquer coisa que for, a pessoa fala uma coisa que você não concorda. Você, em vez de reagir atacando, levando para o lado sentimental, para o lado emocional, tenta agir pela razão. Como? Ela fala alguma coisa que você não concorda. Você finge que concorda só para ver o que mais que ela vai falar sobre aquele assunto. E aí você pergunta, faz questionamentos para aquela pessoa sobre aquele assunto, para entender os argumentos dela sobre aquele assunto. E aí mesmo que você não concorde, você finge que vai concordando com ela, vai deixando ela falar e vai falando também. E aí você coloca os seus argumentos. Vai chegar no momento que aquela pessoa que falou aquilo que você não concorda, vai ouvir você fazendo um argumento e ela vai pensar, ué, mas se ele concorda, por que ele está falando isso? A própria pessoa vai começar a questionar ela mesma. É assim que você faz a pessoa pensar. É assim que você faz a pessoa mudar de opinião. Não é ganhando um debate, ganhando uma discussão, exibindo que você é o melhor, que você que sabe, que você que entende, ou impondo, censurando, tentando cancelar, ou usando o argumento ad hominis, que é uma coisa muito usada. Se você não sabe o que é argumento ad hominis, talvez você seja também um dos analfabetos funcionais. Então, assim, acontece muito hoje em dia essa questão do uso do argumento ad hominis, para poder impor que você venceu o debate, venceu a discussão, a conversa, o que for. Sendo que é muito mais fácil você concordar com a outra pessoa, mesmo que você não concorde de verdade, como eu disse, você finge que concorda, deixa ela falar, coloca seus argumentos e vão ter uma conversa amigável, amistosa, e aí a própria pessoa vai se tocar em algum momento da conversa. Opa, mas peraí, tá tendo uma controvérsia aí, não tá fazendo sentido isso? E aí assim a conversa encerra em paz. E até porque também acontece muito, não sei se você é assim, mas eu uso essa dica, dou essa dica para a vida. É bem melhor você concordar com as pessoas, fingir que concorda com as pessoas, porque elas param de falar. Se você falar, se a pessoa te fala alguma coisa e você discorda, ela vai ficar falando, tentando montar a sua ideia, tentando convencer e tal. Então se você finge que concorda, que ela começa a mudar de assunto, que ela fala de outra coisa, etc e tal. Então tá, o vídeo faz para todos, fui!